Poucos diziam, ou diriam, ou acreditariam no começo desse ano que a América do Sul passaria por tantas revoltas, debates, debacles, eleições, resultados surpreendentes, mudanças de governo. Ninguém imaginaria. Nesses 11 meses, quanta coisa aconteceu. A começar pelo Equador, em certo momento o presidente Lenín Moreno teve de sair de Quito e para Guayaquil, né? Não conseguia nem governar, nem ficar na capital do Equador, e com todas aquelas tensões sociais. Tensões sociais no Peru, logo país vizinho também, e que continuam ainda as tensões. Se chegarmos à Colômbia, agora mais recentemente, também. Tensões. Aquilo que parecia que estava... E por outras questões, não envolvendo a velha questão dos grupos de luta armada, não, a conjuntura é distinta hoje na Colômbia. Passamos pela eleição boliviana e todos os problemas da eleição boliviana, o golpe dado por Morales para ser candidato e o golpe contra Morales, que quis dizer que ganhou uma eleição que não ganhou. E agora, não sei, tudo indica que haverá eleições num curto espaço de tempo, mas ninguém imaginaria que teria todos esses acontecimentos na Bolívia. Os episódios do Chile, esses são os mais surpreendentes, com toda certeza, né, com tudo o que ocorreu no Chile. A eleição da Argentina, no começo do ano, diziam que Macri seria reeleito e foi derrotado por Alberto Fernandes e pelo Partido Justicialista, pelos peronistas. E o Uruguai, que a eleição, que está toda essa polêmica sobre a questão da apuração, tudo indica que o Partido Nacional deve vencer, mas vai criar muita tensão, porque a Frente Ampla, que governou o Uruguai nos últimos 15 anos, né, questiona essa apuração, que é uma diferença muito pequena. Portanto, é uma enorme turbulência. Aquela América do Sul tranquila, que isso tudo estava indo, né? Não é verdade. E essa tensão é produto do andar de baixo. O andar de baixo está se manifestando contra, na maior parte das vezes, desses países, cada um com a sua peculiaridade, mas contra o modelo econômico que não atendia a maioria, né? E aí vem essa pressão de baixo. No caso da Bolívia é uma especificidade, que tem também sobre a formação étnica e tal, mas na maior parte dos países a história demonstra claramente isso, uma pressão de baixo. E o caso do Brasil? E a pergunta que fica, será que isso vai chegar ao Brasil? O governo Bolsonaro, um governo autoritário, um governo que não gosta da Constituição, que ataca de forma constante a Constituição e só não recebe uma resposta política firme porque o PT desmoralizou as instituições brasileiras. Se fosse numa outra conjuntura histórica, certamente esse governo já teria tido terríveis problemas com o Supremo Tribunal Federal e mesmo com o Congresso Nacional, tendo em vista que viola sistematicamente a Constituição e ameaça os outros poderes, o Estado Democrático de Direito. Bem, faz constantes ataques ao que está ocorrendo nos outros países, sem conhecê-los. Chegou a dizer que no Chile havia uma conspiração de esquerda. Não era nada disso, tanto que o presidente Pinheira, Sebastião Pinheira, teve de reconhecer a reivindicação das ruas e agora aponta para em abril, né, vai haver uma consulta popular sobre a questão de uma nova Constituição, porque essa Constituição é da ditadura do Pinochet, e tudo indica que haverá ou uma Assembleia Constituinte pura ou uma Assembleia Constituinte com a presença também dos parlamentares do atual Congresso chileno. Bem, isso só para citar o caso do Chile. E o governo começa a ameaçar. Eduardo Bolsonaro deu uma declaração que aqui não ocorreria manifestação não, que eles colocariam o exército e a polícia na rua. Estava ameaçando assassinar brasileiros. Sim, Eduardo Bolsonaro estava ameaçando assassinar. E a gente tem de dizer as coisas como elas são. A gente não pode temer. Essa história de viver de joelhos não é com brasileiros. Nós temos sempre a espinha ereta, o coração tranquilo e dizer quando o rei está nu. E era uma ameaça. Ele teria de ser caçado imediatamente pelos pares. Ele fez defesa do adicional número 5, que era uma outra ameaça de supressão das liberdades e de repressão de todos os nossos direitos. Tal. É o ato mais arbitrário da ditadura militar. E o presidente Bolsonaro veio com a GLO, a garantia da lei e da ordem para tudo. Ele está querendo impor isso, que é um instrumento para, no caso de manifestações legítimas populares, manifestações sem depredação, sem atacar o patrimônio público, patrimônio privado, respeitar a livre circulação das pessoas, eu estou pensando nisso, né? Ela ameaça com a repressão policial ou querendo usar o exército. Como lembra o final da monarquia, quando houve uma recusa do exército fazer o papel de capitão do mato. Ele está querendo que o exército hoje faça o papel de repressão do povo. E não fará, viu, Jair Bolsonaro? É que o Jair Bolsonaro não conhece a vida do exército, que ele saiu com desonra na década de 80, mas não, isso não acontecerá. Portanto, é uma questão muito séria, muito séria.
E só ocorre manifestação em todos esses países por causa de questões econômicas. E a questão que se coloca no Brasil é o fracasso econômico do governo Bolsonaro. E aí o temor de manifestações populares. E eu sempre digo, ordeiras, democráticas, respeitando a propriedade privada, a propriedade pública, não é para ter black blocs, nada disso. Eu estou falando das manifestações como o Brasil viveu nos últimos anos.